Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Meu nome é Oscar Bigaran e hoje nós vamos falar sobre soberba. Antes de entrar no tema, roda a vinheta. Segundo o dicionário, soberba se refere a uma pessoa orgulhosa, arrogante, que se vê sempre em uma posição mais elevada do que a outra, e tudo que ela fala é vista como certo. Eu quero que vocês acompanhem comigo duas histórias, e a primeira se encontra em Mateus capítulo 26, do versículo 31 a 35. E a palavra do Senhor vai dizer assim: Então Jesus lhes disse: Esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus vai olhar para Pedro e vai dizer: olha Pedro, hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, cheio de si, ele vai bater no peito e vai dizer: não, imagina, nem que seja preciso eu morrer, eu nunca o negarei. E o decorrer da história vai nos mostrar outra coisa. Em Lucas capítulo 22, versículo 54, vai dizer assim: então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. A passagem vai contar que Pedro, após Jesus ter sido levado, o seguiu de longe. E eles acenderam um fogo no meio do pátio e Pedro sentou junto com eles. E uma mulher vai se levantar e vai dizer: olha, este também estava com ele. Porém Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Aí pouco tempo depois veio outro dizendo: olha, tu é um deles. E Pedro vai olhar para o homem e vai dizer: homem, não sou. E o texto vai dizer que cerca de 1 hora depois, um homem chega para Pedro e diz: certamente é um deles, pois ele também é galileu. Ele vai dizer: homem, não sei o que dizes. E ainda se justificando, o galo cantou pela 3ª vez. E o versículo 61 vai dizer assim: e virando-se o Senhor Jesus, olhou para Pedro, e Pedro lembrou do que Jesus havia dito antes: que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E nesse momento, aquele homem cheio de orgulho, que se engrandeceu em dizer perante todos: nem que seja para eu morrer, eu nunca o negarei. Naquele momento, ele se depara exatamente com a 3ª negação e o galo cantando. E o olhar de Jesus é aquele que veio despertar em Pedro a confirmação. Pedro, caindo em si, ele chora amargamente. Eu quero contar mais uma história e depois a gente vai para a conclusão final. Em 2 Samuel, capítulo 12, no versículo 1, vai dizer que o Senhor enviou o profeta Natã a falar com Davi. E o profeta Natã vai contar a seguinte história. Ele vai dizer: olha Davi, havia 2 homens, um era rico e o outro pobre. O homem rico, ele tinha muitos gados e ovelhas. Agora já o pobre só tinha uma cordeirinha, e essa cordeirinha era muito amada por ele. Afinal, comia da comida da sua mesa,
da comida dos seus filhos. Vai dizer que essa cordeirinha era criada como filha. Ele tinha tamanho amor por ela. E um viajante chegou na casa do homem rico, e este homem rico, em vez de pegar do seu gado ou das suas ovelhas, ele pegou justamente a cordeirinha daquele homem pobre e fez um prato para o viajante e serviu. E o versículo 5 vai dizer assim: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu daquele homem pobre. E naquele momento de indignação de Davi, de ira, de revolta, sobre qual era a forma que ele pensava, o profeta Natã vai olhar para Davi e vai dizer: Davi, você é o homem. O profeta Natã vai se referir a Davi justamente por ele ter possuído a Batseba. E não para por aí. Ele também colocou Urias à frente de batalha, deixando para que ele fosse morto pelos inimigos. Naquele momento na qual o profeta Natã vai dizer para Davi: olha, Davi, esse homem é você. Ali as escamas dos olhos de Davi caem, da mesma forma que aconteceu com Pedro, onde Pedro outrora batia no peito e dizia: eu morro por ti, Jesus, eu nunca o negarei. E no momento que ele fita os olhos do Senhor, Pedro cai em si. Cair em si é uma expressão usada quando uma pessoa passa a ter consciência do que está acontecendo. No caso de Pedro, ele correu, saiu dali e chorou amargamente por ter negado o seu Senhor, o seu mestre. Davi, da mesma forma, Davi ali, ele reconhece o seu pecado. Ele sabe que errou. Tem uma série de consequências e Natã vai falar tudo isso para ele. Mas eu não quero entrar nessa questão agora. Eu quero trazer a nós, a cada um de nós, uma reflexão. Muitas vezes nós lemos essas histórias e apontamos os erros e as falhas, mas nós, hoje em dia, agimos da mesma forma. Quantas vezes nós negamos ao Senhor? Quantas vezes nós traímos? Quantas vezes nós achamos que estamos por cima? E quando o Espírito Santo vem e fala aos nossos corações, da mesma forma nós caímos em si e percebemos que não somos nada, que dependemos do Senhor em todos os momentos, em todos os instantes. A palavra do Senhor vai dizer em Provérbios capítulo 16, no versículo 18, assim: a soberba precede a ruína, a destruição, e a altivez do espírito precede a queda. O pedido que eu faço ao Senhor é que sempre que a soberba bater a porta, o Espírito Santo venha abrir os nossos olhos e que nós venhamos a cair em si e se arrepender. Sócrates, ele tem uma frase muito bacana que diz assim: conheça-te a ti mesmo, torna-te consciente da tua ignorância e serás sábio. Nós precisamos aprender que nós precisamos das pessoas, independente da classe social, independente das suas vestes, independente da idade. Ninguém é tão ignorante que não possa ensinar algo, e ninguém é inteligente o bastante que não possa aprender. E que nós venhamos a aprender a cada dia, seja com os nossos erros, com os nossos acertos, seja com os erros dos outros, mas que em todo tempo nós venhamos trazer essa bagagem que vai nos ensinar, vai servir de lição para que a gente instrua, ajude, auxilie outras pessoas e não aponte, não derrube. Esse momento na qual estamos vivendo não é para erguermos muros, e sim fazermos ponte, ter acesso às pessoas, chegar até elas e auxiliar e ajudar, compreender, entender, estender a mão. Que essa palavra possa ter falado ao seu coração, assim como falou ao meu. Que Deus abençoe a cada um de vocês e um abraço bem apertado.